A paz a todos! Vamos continuar a leitura do livro Rumo aos 120 anos, capítulo 8, Água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4,14. Beba água! Certamente você já ouviu essa frase várias vezes, e esse é um dos melhores conselhos que alguém poderia receber. Sabe por quê? Um dos pilares da boa saúde é a ingestão de água pura e limpa. Como seu corpo é composto principalmente de água, a ingestão suficiente de água é necessária para todos os seus processos bioquímicos. Além de ser a substância mais comum na Terra, a água também é conhecida por ser a molécula mais misteriosa, notável e fora do comum que conhecemos. Não há vida sem água, e onde há água também haverá vida. A composição da água, duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio, foi descoberta pelo cientista inglês Henry Cavendish em 1781. A água é uma molécula em forma de V com um diâmetro de 2,75 angstrom. Vários modelos para a estrutura da água foram propostos. Um deles é aquele em que suas moléculas se ligam através de ligações de hidrogênio, formando clusters. Clusters são agrupamentos ou aglomerados de moléculas de água. Uma molécula de água liga-se à outra quando seus átomos de hidrogênio se ligam ao átomo de oxigênio de outra molécula de água. Essas ligações de hidrogênio podem ser mais fracas ou mais fortes, dependendo do ângulo V dos dois átomos de hidrogênio em cada molécula de água e da distância e a conformação das moléculas de água sobre a interferência de substâncias estruturadoras, como os cosmotropos, ou desestruturadoras, caótropos. Essas características químicas e físicas fazem com que as moléculas se comportem de maneira mais anômala e imprevisível que podemos imaginar. O corpo humano é composto por 60% de água, 42 litros no ser humano, de 70 quilos com massa magra normal e 12% de gordura, com distribuição aproximada de 5% no espaço intravascular, cerca de 3,5 litros, 15% no espaço intersticial, cerca de 10,5 litros, e os 28 litros restantes no espaço intracelular. Pode-se dizer que somos um aquário ambulante. Contudo, nós, médicos, tendemos a considerar a água somente como um volume, como um conteúdo que ocupa um determinado recipiente. Não reconhecemos que a água é também matéria, matriz da vida, veículo de informação e agente homeostático. Esse aspecto da água não é abordado na faculdade de medicina, mas nunca é tarde para aprendermos que os três elementos fundamentais da vida são matéria, informação e energia. É o caráter anômalo da água que a torna a substância mais importante do nosso corpo. Sua estrutura molecular é responsável pela vida como a conhecemos, permitindo que as células sejam capazes de executar funções como manter a estrutura do DNA e RNA, manter a estrutura de enzimas e proteínas, estabilizar, manter e proteger a membrana citoplasmática e mitocondrial, interferir no ritmo das reações químicas intracelulares e permitir informações. Não poderia deixar de citar o pesquisador japonês Masaru Emoto, que em seu livro As Mensagens da Água demonstrou que a exposição da água a diferentes sons, palavras, pensamentos e sentimentos pode alterar sua estrutura molecular. A técnica consistia em expor a água a esses agentes, congelá-la e depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. Segundo Emoto, a água exposta a vibrações positivas, como oração, palavras de gratidão, música clássica, águas de nascentes naturais, formaria cristais mais harmoniosos e belos do que os cristais formados na água exposta a vibrações negativas, como raiva, rancor, música heavy metal, água destilada ou poluída, onde padrões desestruturados eram formados. Propriedades físicas e químicas da água. Veja a seguir as propriedades da água. Algumas das características apresentadas são amplamente conhecidas pela maioria das pessoas. Outras, porém, são mais específicas e dificilmente são levadas em consideração. Primeiro, é incolor.
Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10, 22. À primeira vista, a água do mar ou de um rio muitas vezes apresenta uma tonalidade verde-azul ou até marrom. Isso se deve à maneira como a água reflete a luz. No entanto, a água não possui cor, a menos que esteja misturada com outra substância, sendo transparente aos nossos olhos. 2. Não tem sabor ou cheiro. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Tiago 3,11. A água é uma substância naturalmente isenta de sabor e odor. Quando apresenta qualquer uma dessas características, significa que sofreu algum tipo de adulteração, por exemplo, adição de aromas, ou, durante o percurso, para chegar até nós, teve contato com partículas de outros elementos, por exemplo, frutas ou outros alimentos, minerais poluentes. 3. É encontrada na natureza em 3 estados. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. J 36, 27. A maioria das substâncias químicas são encontradas na natureza em um estado específico da matéria. No caso da água, podemos observá-la facilmente em qualquer um dos estados, nos mares, nos rios e na chuva. Observamos a água em seu estado líquido, no vapor d'água. Contatamos a sua forma gasosa, no gelo e na neve. É possível perceber a água em sua forma sólida. 4. Possui uma temperatura de transformação fixa, de que ventre procede o gelo. E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a terra e a superfície das profundezas se torna compacta. J 38, 29. A água possui pontos de evaporação e congelamento constantes. Isso quer dizer que ela evapora e congela a temperatura específica. A água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. 5. É um solvente. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Ezequiel 36, 25. Popularmente, a palavra solvente é usada para designar outras substâncias, mas a verdade é que, em um nível químico, a água age como um solvente quase universal, pois a água pode dissolver muitas substâncias, alterando sua estrutura e suas propriedades. 6. Possui carga elétrica neutra. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Jó 14, 9. Os átomos de uma molécula de água têm uma carga elétrica neutra, embora isso não signifique que seus componentes não tenham carga, mas que geralmente seja equilibrado. Normalmente, cada molécula consiste em uma dúzia de prótons e elétrons, nos quais os elétrons se concentram próximos ao oxigênio. Assim, ao redor do oxigênio, a carga elétrica tende a ser um pouco mais negativa, enquanto perto do hidrogênio é mais positiva. 7. Densidade estável. As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Jó 38:30. A água possui uma densidade muito estável, independentemente da sua situação ambiental. Uma água pura e sem qualquer outro componente, isto é, destilada sem adição de minerais, tem uma densidade de 1 quilolitro. No entanto, normalmente, quando está no estado líquido, a uma temperatura de cerca de 20 graus, tem uma densidade de 0,997 menos 0,998 quilolitros, que é superior à densidade do gelo, geralmente de 0,917 quilolitros. 8. Baixa condutividade elétrica. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 26. É provável que você já tenha ouvido falar de algum caso de morte por choque elétrico ou acidente doméstico envolvendo água e eletricidade. Nestes casos, é preciso considerar que a culpada não é a água em si, mas os diversos sais e outros componentes que ela transporta. A água destilada obtida em laboratório não conduz eletricidade, mas é isolante, pois não possui elétrons livres que possam transmiti-la.
No entanto, a água que bebemos, que usamos para tomar banho e que encontramos em rios e mares é condutora de eletricidade, pois contém uma grande quantidade de minerais e outros componentes com potencial condutor. 9. pH relativamente neutro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmos 46, verso 4. Outra característica da água é que, em geral, ela possui um pH neutro ou quase neutro, variando entre 6,5 e 9. Um pH totalmente neutro seria 7. A depender do solo, da vegetação circundante, das variações sazonais e climáticas e até mesmo do tempo de resposta de um dia à luz do sol. O conceito de acidez ou alcalinidade de seu corpo ou de água é baseada na escala de pH. Por isso é necessário ter uma compreensão básica do que é pH. O pH diz respeito a uma medida de concentração de íons de hidrogênio. Quanto mais íons de hidrogênio livres em uma substância, menor o pH. Quanto menos íons de hidrogênio livres em uma substância, maior o pH. Uma unidade de pH reflete uma mudança de 10 vezes na concentração de íons de hidrogênio. Por exemplo, há 10 vezes mais íons de hidrogênio disponíveis em um pH 7 do que em um pH 8. Então, quais são as recomendações para melhorar o pH da água potável? A OMS publicou um documento de quase 600 páginas com o título Diretrizes para a Qualidade de Água Potável. Curiosamente, não há nesse documento qualquer recomendação quanto ao pH da água, portanto, não existem diretrizes de saúde baseadas no pH da água. Como acontece com muitas coisas, no final é uma questão de equilíbrio. A água que é muito ácida ou alcalina pode ser prejudicial para a saúde humana e levar ao desequilíbrio nutricional. O que precisamos é água viva, água que é limpa, equilibrada e saudável, nem muito alcalina, nem muito ácida. Idealmente, o pH da água utilizada deve estar próximo de 7, que é neutra. Porém, um pH entre 6 e 8, que encontramos na natureza, manterá os benefícios da água. 10. Participa de múltiplas reações químicas. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. João 2,7. Um aspecto importante a se considerar é o elevado grau de interação da água com outros elementos, de modo que produz diferentes reações químicas e se integra a diferentes processos ou substâncias. Ela é capaz de ligar-se a tipos diferentes de substâncias com características químicas distintas, como glicose, etanol, acetona, sal de cozinha, sabões, detergentes, lipídios de membranas, proteínas e etc. 11. Regula a temperatura. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Provérbios 25, 25. Outra propriedade interessante e bem conhecida da água é a sua capacidade de regular a temperatura. A água é capaz de reter o calor, esfriando mais lentamente do que outras substâncias. Por outro lado, leva mais tempo para ser aquecida. Água estruturada versus água desestruturada. Segundo estudos da pesquisadora australiana Philip Winks, uma das maiores autoridades no estudo da água e de suas propriedades, no meio intracelular dos mamíferos coexistem dois tipos de água que, para fins didáticos, podemos chamá-los de água A, não estruturada, e água B, estruturada. Água A, não estruturada, possui alta densidade, é ativa e fluida, porque tem ligações hidrogênio fracas. Não possui estrutura, não estruturada, caracterizando-se por pequenos clusters. É a água predominante nas células em proliferação. Água B, estruturada, possui baixa densidade, é inativa e viscosa porque tem fortes ligações de hidrogênios. Possui estrutura caracterizando por clusters maiores. É água predominantemente em células em estado quiescente, sem proliferação. Na fisiologia normal, os dois tipos de água coexistem em equilíbrio dinâmico, de acordo com as necessidades metabólicas da célula naquela determinada condição e naquele determinado momento.
Para que as células funcionem bem, elas precisam do equilíbrio intracelular entre a água estruturada e a água não estruturada. O padrão de envelhecimento saudável se dá quando ocorre o predomínio de água estruturada em nosso organismo, pois com as ligações de hidrogênio bastante fortes, ocorre a manutenção das estruturas de enzimas, membranas, DNA e RNA, que faz com que todos os elementos celulares funcionem de forma harmoniosa, cooperativa e saudável. Deus abençoe por acompanhar essa leitura comigo. Amanhã nós vamos continuar a leitura e será sobre quais são os filtros ideais para ter em casa.